E aí, gente, boa noite. E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Jennifer. Se você fizer vídeo pegadinho com esses começos, você vai apanhar. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Jennifer, sou estudante de psicologia do 3º semestre e estou aqui no canal para falar um pouquinho sobre psicologia e espiritualidade. Para quem não me conhece, eu sou esposa do Renan e a gente está com esse projeto aí de trazer um pouco da parte de espiritualidade, religiosidade com psicologia, com algumas reflexões. E esse vídeo vai ser uma introdução sobre esses temas. A gente espera que vocês gostem. E aí, editor, roda a vinheta. Ah, não tem vinheta não, vamos lá. Então, gente, primeira coisa que eu preciso explicar para vocês é que a psicologia, ela é uma ciência. E eu tenho sentido muita dificuldade, entre aspas, ao estudar psicologia, porque eu sou uma pessoa que tem uma religião. Eu sou umbandista e pratico essa religião. E algumas coisas da Umbanda, a psicologia explica como ciência. Então, como o nome do canal já diz, né? O caminho da penumbra, entre a luz e a sombra. Às vezes eu me sinto um pouco nessa penumbra, porque a psicologia, que é uma ciência, vai um pouco contra ou explica cientificamente coisas que a Umbanda tem que seriam metafísicas, vamos dizer assim. Então, eu tenho passado por um processo de autoconhecimento enquanto eu estudo psicologia e foi através desse pequeno tema que eu bolei o roteiro do vídeo de hoje. Então, primeira coisa, a psicologia ela é uma ciência que visa estudar o ser humano. O que difere ela, por exemplo, da medicina, que também é uma ciência que estuda o ser humano? A psicologia vai estudar o comportamento do ser humano, como o ambiente influencia o ser humano, como as crenças particulares, as crenças pessoais vão influenciar naquela saúde mental do ser humano. Então, é isso que diferencia a psicologia de outras ciências que estudam o ser humano, tá? Então, tem muito a ver com o comportamento. E é importante dizer que a psicologia, ela é laica. O que significa isso? Que ela não tem uma religião, ela é neutra. E todos os psicólogos e psicólogas formados aí que fazem os atendimentos também tem que seguir essa premissa, embora sejamos pessoas, né? Eu, Jennifer, sou estudante, já disse a vocês que tem uma religião. Quando a gente tá atendendo como psicólogo, a gente não pode usar coisas relacionadas à nossa religião para aquele paciente. E também não podemos ter preconceito com a religião que ele tem. Então é bem importante frisar isso. Esse vídeo não é nenhum tipo de terapia, tá? Ele não exclui a necessidade de vocês procurarem um profissional formado aí, que tenha todo o conhecimento para que vocês possam conversar. E também sou estudante, então tem muita coisa ainda que eu vou aprender nos próximos semestres e pode ser que alguns vídeos futuros eu venha aqui e, entre aspas, desdiga o que eu disse. Porque conforme a gente vai estudando, a gente vai aprendendo outras coisas, aquela visão meio embaçada que a gente tem começa a ficar mais nítida e a gente começa a ter outras opiniões, tá? Então, esse vídeo não exclui a necessidade de você, caso esteja sentindo essa vontade, essa necessidade de passar com um psicólogo, esse vídeo não exclui essa necessidade, tá bom? Então procure profissionais da área da saúde mental. Então eu já falei pra vocês que a psicologia é uma ciência, é laica, não tem religião e que os profissionais precisam respeitar as religiões dos seus pacientes. Dito isso, vamos começar a aprofundar um pouquinho esse tema. Então, qual a diferença entre religião, religiosidade e espiritualidade? Vamos para a nossa linguagem do dia a dia. A religião seria um conjunto de crenças que tem todo um simbolismo e rituais por trás, onde as pessoas seguem com objetivos em comum. Então, vamos supor, aqui no Brasil, segundo o censo de 2010 do IBGE, mais de 60% dos brasileiros se declaram adeptos ao cristianismo, né? Então, são católicos. E
quando as pessoas vão até uma igreja católica, por exemplo, para participar de uma missa, para participar de todos os rituais que são propostos pelo catolicismo, isso seria a religião, tá? Então, qual que é o objetivo em comum? Cada religião vai ter seu objetivo em comum, e aí as pessoas vão vendo em qual religião elas se encaixam melhor, em qual religião elas se sentem mais bem, e por aí vai. Então, religião é um conjunto de rituais, de símbolos, de práticas com um objetivo em comum. Agora, religiosidade. Religiosidade é a prática dessa religião. Um exemplo, uma pessoa que foi batizada na Igreja Católica, porém ela não frequenta missas, não frequenta nenhum tipo de ritual da Igreja Católica, porém ela mesma dentro da casa dela faz as orações dela, que ela acredita, tem imagens de santos, e por aí vai, faz sinal da cruz. Então essa pessoa, quando ela faz esses atos, quando ela tem essas atitudes, ela estaria praticando a religiosidade. Um outro exemplo, uma pessoa que foi batizada na igreja evangélica, mas não vai hoje nos cultos, não participa lá dos ministérios, das células, a depender do tipo de igreja evangélica que ela frequenta, mas na casa dela ela tem o costume de dobrar o joelho, de fazer as orações dela, de agradecer a Deus. Então, a religiosidade vai estar sempre ligada a como aquele indivíduo pratica a religião dele, independente de qual religião é. E por fim, espiritualidade. Qual que é a diferença da espiritualidade para religiosidade e religião? A espiritualidade tem algo a ver com uma conexão íntima do ser humano com algo maior, algo além. Não necessariamente a um deus ou vários deuses, mas uma percepção metafísica de algo que vai além. Então, um exemplo. Um ateu, que é a pessoa que não tem nenhum tipo de crença, que não acredita em Deus ou outros tipos de deuses, pode ser espiritualista, pode ter sua espiritualidade, porque a espiritualidade não tem nada a ver com religião. Então, tem a ver mais com a contemplação da natureza, com a ideia de que é possível viver uma vida e aproveitá-la da melhor forma possível. Tem a ver com uma conexão íntima com algo maior e a própria evolução do ser humano. Então, independente da religião da pessoa, a pessoa tem espiritualidade. Uma pessoa que frequenta assiduamente alguma religião, ela vai ter religião, vai praticar a sua religiosidade e também vai ter a sua espiritualidade, que é a busca por essa evolução espiritual. Uma pessoa que é ateia, que não acredita em nenhuma religião, em nenhum tipo de Deus, também vai ter sua espiritualidade, tá? Então essa é uma diferença básica, assim, com palavras do nosso dia a dia, para vocês entenderem um pouquinho mais a diferença desses três termos. Qual que vai ser a minha ideia? Aplicar um pouquinho da espiritualidade, mostrar um pouquinho do que eu acredito da espiritualidade e trazer conceitos da psicologia também e mostrar para vocês como a ciência enxerga algumas coisas que são consideradas às vezes paranormais, metafísicas, que vão além das explicações científicas. Então a ideia é trazer um pouquinho essa comparação e também incentivá-los a cuidar da saúde mental. Dentro da psicologia eu já vi que se o paciente tem alguma religião, tem alguns dados, algumas pesquisas que mostram que ele tem grandes chances de melhorar dos quadros psicológicos que ele tem. Por quê? Porque você tem algo a que se apegar. Não estou dizendo aqui que quem é ateu não vai ter melhora, tá, gente? Não me entendam mal. Mas tem alguns estudos que falam isso, que uma pessoa que tem uma religião, ela tem grandes facilidades de melhorar o quadro clínico da parte de saúde mental. Então a ideia é trazer um pouco mais desses conteúdos para vocês e eu espero que vocês gostem. Obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!